Há uma passagem na Bíblia, Jorge, que diz que quando se morre, ficamos no descanso eterno até o juízo final. Esses dizeres são de algum profeta ou foram inseridos pelo homem em algum concílio ao longo do tempo? O que a gente pode dizer para a internauta? Não, os concílios, eles vieram bem depois da composição do texto bíblico. Então, os concílios não alteram o texto bíblico. O texto bíblico, ele termina no livro de Apocalipse, que é uma obra escrita no ano 100. E, segundo aquilo que se tem como informação, esse texto, ele teve embora ele fosse ainda copiado à mão, ele tem uma certa estabilidade. E essa estabilidade decorre do seguinte fato: quando a versão final do texto bíblico passou a ser canonizada, ou seja, estabeleceu-se o cânone, isso com Jerônimo, logo após as ações de Teodósio para a consolidação do cristianismo, em 381 da era cristã. Então, são eleitos textos. Qual é o Evangelho de João? O Evangelho é esse. Qual é o Evangelho de Marcos? É esse. Porque havia muitos papiros, muita coisa assim, circulando, e ele pegou um texto, olha, esse vai ser o texto de Marcos. E existem muitas pessoas que dizem assim, esse negócio foi mexido, o pessoal mexeu e tal. É possível ter mexido? É possível, porque era copiado à mão. Mas tem uma coisa muito alentadora, é que muito tempo depois de a gente haver consolidado o texto bíblico, foram encontrados manuscritos mais antigos do que aquele do ano 400. Não sei se eu estou sendo claro, mas a Bíblia foi montada em cima de manuscritos do ano 400, daqui para frente. Quando a gente está mais lá na frente, achou-se manuscrito do ano 200. Aí, bom, esse tem 200 anos a menos de corrupção. Então, esse texto deve estar mais legítimo. Vamos aproveitar o texto do ano 200. E existem obras que tratam sobre essa questão da origem do cristianismo, já comentei sobre essa obra muitas vezes aqui, que diz o seguinte, que quando o pessoal pegou o texto do ano 200, correu para confrontar com o do ano 400, né? E foi uma grata surpresa saber que o texto do ano 400 era extremamente parecido com o texto do ano 200. Então, nesses 200 anos, a gente tem a crença de que se houve modificação foi muito pouco. Pode ter mudado de 200 para trás? Pode. Pode ter mudado para frente? Pode. Mas, assim, a sensação que se tem é que, apesar das possíveis fragilidades, o texto se manteve. Agora, essa questão do descanso eterno, que é o cerne da pergunta, ela está muito concentrada em algumas ideias que são apresentadas em algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo também, e que vão sendo usadas com peças e que, tomando o texto fora do contexto, acaba levando a certas conclusões. Mas um bom indicativo do entendimento do que é que a Bíblia, pelo menos o Antigo Testamento, fala sobre o que seja a questão da vida espiritual, é ouvir os rabinos, né? Porque eles leem no original, eles têm, meu Deus, milhares de anos lendo esses textos e estudando. Então, nada mais razoável do que você perguntar para o rabino, como é que é esse negócio? O cara vai ficar dormindo ou não? E aí você vai ver o que é que os judeus falam sobre isso. E aí, aprofundando nessa questão, existe uma obra chamada Macabeus, que ela não faz parte da Bíblia protestante. Ou seja, ela não está fazendo parte dessa Bíblia que a gente comumente usa. Mas esses livros estão na Bíblia católica, Macabeus 1 e Macabeus 2. Esses livros falam de que após a morte, as almas sofrem pelo que fizeram. E se nós orarmos por elas, nós somos capazes de alterar a situação delas após a morte. Livro de Macabeus. É apoiado no livro de Macabeus, que tem na Bíblia católica, não tem na Bíblia protestante, que aparece a figura do purgatório. Por que os protestantes não têm purgatório? Porque eles não têm o livro de Macabeus. Porque se tivesse o livro de Macabeus, teria que ter purgatório, porque lá diz que a oração pode alterar a sorte das pessoas após a morte. Como não tem essa obra, a sorte está selada. Desencarnou, pronto, a sorte selou e vai aguardar o juízo final. Então,
Algumas colocações nesse sentido aparecem em cima de frases que existem no livro de Apocalipse, que fala sobre a questão do juízo, que as pessoas após a morte aguardarão o juízo. E isso vai levando à construção de uma determinada conceituação em que os indivíduos estão dormindo após a morte. E existe um estudioso chamado Occam, que ele criou uma lógica chamada navalha de Occam. Navalha de Occam é o seguinte: se você tem um fato e tem várias teorias explicando esse fato, e você não sabe qual é a certa, a navalha de Occam diz o seguinte: a certa é a mais simples. Se tiver um negócio muito complicado para justificar, é porque tem alguma coisa que ficou desajeitado. Então, olha, a pessoa depois da morte vai ficar dormindo, ela vai dormir. Pronto, acabou. Não, mas eu vi minha avó. Eu vi a minha avó. Não, mas se você viu sua avó, então não era sua avó está dormindo. Sim, mas eu vi, então quem era? Bom, então aí eu vou ter que criar uma outra entidade para dizer que não era minha avó para poder justificar. Então você vai criando uma teoria cada vez mais complexa para poder sustentar um ponto que é o ponto que está com a leitura mais frágil. Então, o que é mais lógico? Se eu vou passar na navalha de Occam, uma lógica é que seja a própria avó que está se comunicando. Ela falava como ela, contava a história dela, se comportava como ela, não, mas não era ela. Então, a gente usa a navalha de Occam para poder fazer esse tipo de análise. Utiliza o que os judeus apresentam como lógica, porque eles estudam esse texto há bastante tempo. E associamos a tudo isso ao conhecimento espírita, trazido por Allan Kardec, que é fruto de uma consolidação de diversas obras, diversos grupos que trouxeram respostas, se não iguais quanto às palavras, iguais quanto ao fundo. E aí você vai chegar à conclusão que a alma ficar dormindo após a morte é uma situação que não é no sentido literal, mas sim num sentido metafórico daqueles que permanecem num estado sem alteração de consciência. Aqueles que, após a desencarnação, não apresentam grande mudança. O indivíduo desencarna com uma concepção de mundo, ele vai continuar com essa concepção durante pelo menos um tempo, até que ele lá na frente desperte e comece a mudar. E isso o judaísmo tem muito claro. Então, não existe, para o judaísmo, para o espiritismo, nada nesse sentido. O cristianismo, que tentou fazer uma leitura dentro daquilo que lhe parecia ser o mais razoável, acabou entrando em rota de colisão com aquilo que seria a lógica e aquilo que a experimentação que a doutrina espírita nos ofereceu teve a chance de nos entregar, justificando a necessidade de reconceituar questões que Jesus não abordou de maneira direta. Se a gente for pegar, só um instantinho, Rubens, se a gente for pegar Jesus, tem uma passagem assim: este homem, quando era casado com uma mulher, depois casou com outra, ele vai casar com quem no mundo espiritual? Está dormindo ou está acordado? Não é essa a pergunta? Não está dormindo. Aí estão, do lado de lá serão como anjos, não serão como pessoas, viverão em paz. Então vão ficar como um anjo dormindo. Se for verdade, então como é que é a parábola do Lázaro e o rico? O cara estava dormindo ou ele estava acordado? Não estava no colo do pai Abraão? O outro não queria vir para falar com os irmãos? Então, dormindo não é o que Jesus fala. Então a gente, às vezes, se afasta do pensamento de Jesus para ir atrás de textos que estão desconectados do contexto e esquece do pensamento que Jesus nos legou.